Só tô comigo. Opa, tá funcionando? Oi. Ganhei até prioridade na pergunta. Grávida de gêmeos. Gente, a gente tá acho que... Não é possível que era isso. Oi. Não, bota na mesa então, rápido, porque o áudio precisa... Desculpa a todos, vamos retornar. Eram esses dois microfonezinhos que estavam fazendo esse estrago. Bota, onde você quer? Aqui. Vou aqui pro boto. Aqui está estamos a jogar sobre isso. Pode agora? Vamos lá. Tá ligado. Tá sim. Aline Nastari, TNT Esporte. Danilo, seja bem-vindo. O Boto falando sobre você e sobre a vinda deixou claro já a posição que eu acho que, apesar de você há muito tempo jogar como zagueiro, acho que o brasileiro, quando pensa em você, pensa muito no lateral por conta de seleção, enfim. E o Boto falou um pouquinho sobre a sua conversa com o Felipe e dessa constatação desde o início do seu posicionamento. Se você pudesse contar um pouquinho pra gente como é que foi essa conversa e a sua compreensão dessa posição, de você voltar para o Brasil para jogar nessa posição. E eu queria pedir a liberdade para fazer uma segunda pergunta agora para o Boto. Pode? Porque vocês estão fazendo sinal. Pode. Ô Boto, se você... Sei que você não sente tão confortável de falar de contratações de uma forma geral, mas a gente ouviu muito sobre o Jorginho ter uma base salarial acertado e muitas informações sobre isso. Para esclarecer para o torcedor, o que você pode falar sobre isso? A gente sabe que ele tem contrato até o meio da temporada, mas o que você pode falar sobre o Jorginho? Obrigada. Respondeu. É importante ressaltar que, sim, o Felipe me ligou, né? A gente tem uma relação muito bacana, de muita proximidade desde, né, todos os momentos na seleção brasileira. A gente sempre foi muito próximo. Mas o Felipe não teve que me convencer, né? De certa forma, como se é dito, né? Acho que qualquer coisa que um treinador possa dizer é muito menor do que aquilo que representa jogar pelo Flamengo. E jogar como zagueiro é uma posição que eu tenho completamente dominada, jogando já há alguns anos no futebol italiano, que é uma escola de defensores e que me agregou muito na carreira. E é uma posição que eu me sinto completamente confortável e que no time do Felipe passa muito a construção das jogadas, a construção do jogo passa muito pelo pé dos zagueiros, então é o que eu gosto de fazer, eu gosto de construir, descobrir os tempos, direcionar as jogadas. Então, como eu disse, é uma posição que eu estou completamente adaptado. Essa volta ao futebol brasileiro, nessa posição, acho que também pode me abrir novos caminhos, pode me dar novas perspectivas, e eu estou sempre aberto a novos desafios, o que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso for necessário, como lateral direito, esquerdo, como meio campista. Acho que meu tempo de Juventus, eu escolhi a camisa número 6 justamente por isso, porque eu nunca me considerei apenas um lateral direito, sempre me considerei um jogador que podia atuar em qualquer posição do sistema defensivo, isso graças à sorte que eu tive, né, de poder conviver com grandíssimos treinadores e absorver deles o máximo possível para poder empenhar em campo. Então acho que eu chego no Flamengo muito preparado e com toda a bagagem suficiente para poder ajudar onde quer que o treinador necessite. Antes de responder à pergunta, dizer que, como é óbvio, um jogador como o Danilo não precisa de scouting, mas houve muitas horas de análise, de perceber como é que ele controla a linha defensiva. São coisas que vos passa muito ao lado, mas que a nós não nos passa, e isso houve muitas horas de análise, de debate, até dizer não, é ele, e é assim que nós funcionamos. Não vou falar do Jorginho, vou dizer que a prioridade era um zagueiro e era um atacante. Depois tudo o resto que vier é algo para acrescentar e para subir muito o nível. E realmente pode vir o volante X, que nós temos bem definido. Se não for o volante X, não vem mais ninguém. Danilo. Tá? Aqui, Luísa Sá, do UOL.
Além do Felipe Luiz, a gente sabe que você é muito amigo do Alexandro também. Ele até foi perguntado sobre você lá na pré-temporada. Teve mais alguém que te ligou no Flamengo te pedindo para voltar, né? Além do Vini do Paquetá também fazendo essa campanha, teve mais alguém no Flamengo que te ligou e falou: vem para cá e tal, vem ajudar a gente aqui? O Gerson, eu fiquei até bastante chateado com ele, porque eu cheguei lá no Ninho e ele não tava. Eu liguei pra ele, falei, pô, você me falou tanto pra vir pro Flamengo e quando eu chego você não tá aqui pra me receber. Mas, brincadeira à parte, ele foi sempre um grande incentivador da minha vinda pra cá, o Gerson, durante todo esse tempo também que a gente tem convivido na seleção brasileira e que ele vem crescendo de uma maneira muito importante, não só em campo, mas também em personalidade. Eu sempre falo pra ele, quando ele chegar na seleção brasileira, que ele é o capitão do maior clube do Brasil e um dos maiores clubes do mundo. Então, esse peso dessa capitania precisa ser sentida também na seleção brasileira e isso ele vem fazendo e vem crescendo. Eu estou muito satisfeito por isso. Mas a gente para um pouco por aí, né? Acho que a maior pressão, digamos assim, de vir para o Flamengo, além desses jogadores que eu citei, e claro, do Alexandro, porque costumo dizer para ele que ele não vive sem mim, eu sempre tenho que vir para poder a gente continuar a jornada. Acho que a maior pressão sempre veio de Bicas. Boa noite a todos. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Danilo, muito sucesso para você na sua volta ao país, principalmente aqui no futebol carioca e no Flamengo. Eu não sei se eu entendi errado quando você fez a explanação aí. Você falou que teve sérios problemas, dificuldades agora, recente, na Juventus. Você pode explicar que dificuldades foram essas e foi isso que te levou a querer vir para o Flamengo, reforçou a vontade de vir para o Flamengo? Acho que foi a união, né, de duas coisas, né? A Juventus é um clube, provavelmente o clube mais importante da minha carreira, onde eu construí uma história maravilhosa e uma sinergia com os torcedores, com os jogadores, com a cidade, e onde eu fui muito feliz durante 5 anos e meio. Entretanto, nos últimos tempos, por mudanças internas e algum planejamento em que provavelmente eles entendiam que eu não coubesse, mas não por questões futebolísticas. Isso foi o que me chateou muito e me fez sofrer, né? E a partir desse momento onde eu me encontrava no clube onde eu passei mais tempo, no clube onde eu me tornei o primeiro capitão estrangeiro da história, representando a história dos jogadores brasileiros no futebol italiano, que eu considero muito importante, a partir do momento que eu tive essa dificuldade, que foi lidar com uma coisa que não tinha a ver com as minhas capacidades de campo, eu entendi que era o momento de buscar novos ares, porque me fez sofrer bastante. E eu entendi que eu precisava ir para um lugar onde meu coração batesse mais forte. Eu não precisava de um projeto, só um projeto esportivo, né? Com todo respeito a todas as outras situações que eu tive e que eu poderia escolher diversos, ainda bem, significa que eu fiz alguma coisa boa durante esses anos no futebol, mas acho que foi a união das duas coisas, né? Um momento de muita dificuldade onde, como eu falei, eu deixei de ser protagonista por questões extracampos, o que me deixou ainda mais chateado, e a oportunidade de vir jogar no Flamengo. Então acho que foi o encaixe perfeito, o destino quis assim, Deus quis assim, e certamente, como eu falei, já nesses 2, 3 dias foi a confirmação de que eu fiz a escolha certa. Quer pagar menos taxas e ainda ter uma maquininha que simplifica a sua vida? Então fica até o final porque eu vou te mostrar a Smart da Infinity Pay. Aqui, tudo bem, Danilo? Tudo. Isabelle Costa Gold. Queria que você pudesse falar, porque você falou que a pressão maior veio de Bicas, né? Quem te pressionou mais para estar aqui? E você falou também sobre Vinícius Júnior, Paquetá, Neymar também comentou na publicação de anúncio. O que eles falaram com você? Como é que foi também essa reação interna até virar oficial? Sua também? Minha também, é verdade. Não, a pressão de Bicas veio forte, sempre veio forte, né? A torcida do Flamengo lá é sempre muito calorosa e me cobrava bastante, né? Minha família, não só a família próxima, mas a família de uma forma ampliada, primos, parentes mais distantes, a grande maioria é flamenguista. E o Flamengo é muito grande, o Flamengo chega em lugares onde outros clubes e outras instituições não chegam, né? O Flamengo mexe com um sentimento que dificilmente outros clubes e instituições
consigam mexer, né? Então, a pressão de lá veio forte, meus irmãos sempre tinham isso em mente, grandes amigos também que sempre, cada ano, falava, cara, você ainda vai jogar no Flamengo, você ainda vai jogar no Flamengo, e eu via isso como uma coisa muito, muito distante, né? Mas eu considero que eu tenho uma missão no futebol, que não é só dentro de campo. Eu acho que a gente tem uma missão muito importante também, influenciar as pessoas, em lutar por causas que a nossa voz, né, que o nosso tamanho, né, dentro do futebol pode ajudar em várias causas muito importantes, e eu considero que essa minha volta ao Brasil, ela tem muito disso também, sabe? Tava muito escrito isso. Claro que eu quero ganhar, eu vivo disso, eu vivo de troféus, de desafios. Entretanto, essa minha volta ao Brasil tem muito disso também, para que eu possa seguir esse trabalho também de influenciar em outras áreas, de ser espelho para a nova geração, não só de futebolistas, mas também de pessoas em geral, né? E falando especialmente do Vini e do Paquetá, eles ficaram extremamente felizes, assim. Eu liguei para eles de vídeo e eles falaram, cara, vai ser super maneiro, pô, estou super empolgado, nem acredito, porque eu acho que era uma coisa muito distante, assim, né? Eu ganhei essa marca de jogador do futebol europeu, afinal foram 13 anos do futebol europeu, saindo aos 20, então acaba que isso acaba parecendo uma coisa distante, né? Então acho que essa minha volta, como eu falei, tem muito disso também do extracampo, e eu considero muito importante também a volta, por exemplo, do Oscar, né? Agora a hipotética volta do Ney também, né? Já tem o Alexandro, enfim, tem vários jogadores também retornando no momento onde eles podem fazer a Liga de Futebol Brasileiro muito mais forte, e também mudar um pouco a imagem daquilo que foi a imagem do jogador brasileiro em todos os tempos, né, de uma forma onde a gente possa fazer bem, ser bons atletas, ser bons exemplos e se preocupar também com causas talvez extracampo, que é uma coisa que a gente pode fazer. Danilo aqui, Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Queria emendar 2 perguntinhas rápidas. Uma, como é que você está fisicamente, quando você está pensando em estreia, dá para torcedor imaginar para domingo, de repente já ter o Danilo lá no Mangueirão, nessa final da Supercopa? E a gente abriu essa coletiva falando sobre o Flamengo estar disputando a sua contratação com grandes clubes. Você vem para o Flamengo, você como torcedor do clube, eu imagino que você vinha acompanhando o futebol brasileiro e o Flamengo de uma forma geral, você vai jogar um Mundial de Clubes esse ano. Então eu queria perguntar para você que tem mais de 10 anos de experiência na Europa, como é que você vê o Flamengo, por exemplo, no Mundial? Você acha que consegue competir com os grandes clubes da Europa? Obrigado. Sem dúvida nenhuma consegue, Aquilo que eu encontrei nesses primeiros 2 dias, eu posso resumir em estrutura e organização, que foi uma coisa que me deixou muito surpreendido. Uma estrutura incrível, uma organização incrível, muita gente trabalhando, muita gente dando suporte para os jogadores de uma maneira extremamente profissional, extremamente qualificada, e qualidade dos jogadores, qualidade dos trabalhos técnicos, e que é o primordial, né? Eu acho que se tem uma coisa que talvez eu possa agregar e ajudar, fortalecer a mentalidade. É uma coisa que me levou muito a grandes lugares durante a minha carreira, que esse time do Flamengo certamente tem, porque ganhou muitas coisas nos últimos anos, então são jogadores extremamente fortes, competitivos, mas acho que eu posso agregar muito nessa questão de mentalidade, em ser constante, em trabalhar todo dia com a mesma determinação, com o mesmo empenho, com a mesma entrega, né? Curando os detalhes, cuidando de cada detalhe, para que a gente possa competir de uma maneira ainda mais forte no Mundial de Clubes. Mas sem dúvida nenhuma, o Flamengo nessas competições onde vai enfrentar hipotéticos adversários considerados pelos outros talvez mais qualificados, tem grandes chances de poder disputar de igual para igual e chegar o mais longe possível. A estreia, vou ter que perguntar pro Felipe. Não, mas eu tô. É claro que eu não tô na minha melhor condição, porque não vinha jogando há algum tempo. Mas nesse momento, acho que a experiência e a empolgação me ajuda bastante, né? Então, eu espero poder estar disponível pro domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. Paciência. Oi, Danilo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Um pouquinho sobre a estreia, mas eu queria falar sobre exatamente o Maracanã, que hoje reabre para a temporada. É o primeiro jogo aqui em 2025 e você hoje vai estar como espectador.
vai bater essa ansiedade para a estreia aqui no Maracanã, que pode ser num Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol mundial, que é, sem ser este sábado, o outro? E uma outra coisa, também relacionada ao futebol europeu, que você tanto saiu, foram 13 anos lá fora. O que você observou do Flamengo em termos de estrutura, de CT, perto de todos os outros que você já trabalhou, nos grandes clubes onde você trabalhou? Em questão de ansiedade, já bateu, já tá batendo. Já tô doido para jogar aqui no Maracanã. Eu tive a oportunidade de jogar pela Seleção Brasileira algumas vezes. Joguei o último jogo antes do Maracanã fechar para a reforma, um Santos e Flamengo. Mas certamente jogar pelo Flamengo vai ser uma emoção muito diferente de tudo, né? Hoje, nesse momento, o Maracanã é a casa do Flamengo, sempre foi, então passa a ser a minha casa também, e a nossa casa a gente cuida com carinho, com atenção. Nossa casa a gente quer estar em casa, né? Eu sou muito caseiro, então eu gosto de estar em casa. Então a ansiedade para jogar no Maracanã pelo Flamengo já está desde o momento que eu decidi que ia vir para cá. Em questão de estrutura, complementando a resposta que eu dei antes, o Flamengo não deixa nada a desejar para os grandes clubes da Europa. Não estou falando de clube mediano ou de qualquer clube que esteja pela Europa, não. O Flamengo tem uma estrutura muito importante para os atletas, uma estrutura muito funcional, onde tudo funciona, onde tudo é de altíssimo nível, e onde o material humano é muito bom também, porque de nada adianta você ter uma estrutura física de um altíssimo nível e o material humano deixar a desejar. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo para poder continuar, né, ganhando coisas importantes, continuar tá sempre disputando coisas importantes e tá atraindo também grandes jogadores, né, do futebol europeu, de outros mercados, porque isso conta muito, essa questão estrutural para o dia a dia, para a preparação, para o desempenho. Então, o Flamengo não deixa nada a desejar com as estruturas dos clubes com o qual eu tive o prazer de jogar. Bem, boa noite.